Olá, turma, tudo bem? A tia Isabel tá passando aqui para desejar uma ótima semana de estudos para vocês, tá bom? Então vamos lá. A aula de hoje vai ser de português. Os exercícios estão todos nessa folha aqui que eu passei para vocês no grupo lá do Facebook do segundo ano, tá? Aqui no início da folha, eu coloquei um resumo, tá? Da matéria, do conteúdo que a gente vai ver essa semana. São 3 coisas: sílabas, sinônimo e gênero textual, que é um bilhete. Gênero textual é um tipo de texto. Eu vou explicar mais para frente para vocês, tá? Mas aqui no início do nosso exercício de português, no resumo, eu coloquei a definição de sílaba. Sílaba é uma matéria que vocês já viram desde o pré-2, tá? Então é uma coisa que não é nova para vocês. Só que eu coloquei alguns detalhezinhos que vocês ainda não viram. Então, olha só, no resumo eu botei assim: sílaba é cada pedaço pronunciado, falado de uma palavra. Então, eu dei o exemplo aqui da palavra sapo. A palavra sapo, ela tem 2 sílabas: sapo. Eu expliquei para vocês dentro de sala de aula que para separar sílabas, vocês devem falar em voz alta, pausadamente, devagar, pedacinho por pedacinho da palavra, e também podem usar uma técnica de bater palmas. Então, por exemplo, você vai falar a palavra sapo, você vai fazer sapo. Separar a sílaba da palavra banana. Banana. Da palavra bolha. Bolha. Ou você faz com esse método de palmas, ou falando em voz alta, pausadamente, cada pedaço da palavra. Isso ajuda muito a vocês fazerem os exercícios de separação de sílabas, tá? E o que eu coloquei aqui de diferente é a quantidade de sílabas que cada palavra tem, tá? Então eu botei vários exemplos para vocês. Nós podemos ter uma palavra com uma sílaba ou até 4 ou mais sílabas. Então eu tenho aqui o exemplo da palavra vez, tem uma sílaba só. Eu tenho a palavra mãe, a palavra pão, tem uma sílaba só, tá? O exemplo de 2 sílabas, a palavra uma, tem 2 sílabas. A palavra boca, boca, também um exemplo de palavra que tem 2 sílabas. Palavra com 3 sílabas, a palavra veludo, né? Veludo. Outro exemplo, cocada, cocada, 3 sílabas. Uma palavra com 4 sílabas, eu dei um exemplo aqui, cabeludo, ó, cabeludo, 4 sílabas. Um exemplo de palavra com 5 sílabas, rapidamente. Então, nós podemos ter palavras com uma até 4 ou mais sílabas, tá? Isso vocês não tinham visto antes dentro de sala de aula. Lá pro 3º ano, 4º ano, vocês vão estudar essa matéria de quantidade de sílabas e para isso para cada quantidade de sílabas tem um nome que a gente dá. Por exemplo, uma sílaba é uma palavra monossílaba, 2 sílabas, dissílaba, 3 sílabas, trissílaba, de 4 a 5 sílabas, polissílaba. Isso aí vocês não vão ver esse ano, só tô falando para vocês podem até ter visto em algum exercício, em algum outro livro, que existe sim, mas a gente não vai aprender esse ano, tá? Então, essa parte de sílabas vocês já estão acostumados a fazer, então não vai ser tão difícil para vocês esses exercícios, tá? Tem que ficar muito atento na hora que for pronunciar, que for falar, pausadamente, cada pedaço da palavra. Sílaba é o pedaço da palavra, tá? Então, ajuda muito vocês a fazerem os exercícios de sílabas. Vamos lá. O conteúdo novo que eu vou dar para vocês, a gente chama de sinônimo, tá? A definição que eu coloquei aqui.
São palavras que têm significados muito parecidos. Eu botei vários exemplos para vocês de sinônimos. Vou falar um aqui, 2. Por exemplo, eu falo assim: hoje a Beatriz está muito alegre. Ponto. Vou falar essa mesma frase, mas mudando a palavra alegre por uma palavra parecida, mas que tenha o mesmo sentido. Hoje, Beatriz está muito contente. Então, alegre e contente são palavras escritas de formas diferentes, mas que têm o mesmo sentido, de falar que a Beatriz está feliz naquele dia, tá? Então, isso é um sinônimo. São palavras com significados bem parecidos, tá? Tem o mesmo sentido. Por exemplo, maluco e doido. Hoje o dia está muito doido. Hoje o dia está muito maluco. Então, tem o mesmo sentido, maluco e doido, mas é escrito de forma diferente, tá? Esse é o sinônimo. Quando eu falo assim, a minha mãe está muito perfumada hoje. A minha mãe está muito cheirosa hoje. Então, cheirosa e perfumada tem o mesmo sentido de dizer que ela tem um cheiro maravilhoso, que ela ela passou um perfume delicioso, o mesmo sentido, tá? Mas a palavra é escrita de forma diferente, tá? Esse é o sinônimo. Como eu coloquei de novo aqui, vou falar para vocês. São palavras que têm significados muito parecidos, tá? Então, baseado no que eu coloquei aqui no resumo da folhinha dessa semana de português, tá? Tá aqui embaixo o sinônimo. Vocês vão fazer o exercício do número 7. Deixa eu ver aqui para vocês. Aqui eu coloquei várias palavras que vocês vão colocar o sinônimo delas. Eu vou botar aqui para vocês. Deixa eu ver. Letra E. Comida. Qual é o sinônimo de comida? Alimento. Se eu for falar para vocês assim, hoje eu fui ao mercado Guanabara comprar comida. E se eu falar para vocês, hoje eu fui ao mercado Guanabara comprar alimento. É a mesma coisa, só que é escrito de forma diferente, mas tem o mesmo sentido, tá? Deixa eu ver aqui. Então, a partir do exercício 7, 8, 9, é tudo sobre sinônimo, tá? Então, vamos lá. Mas, se vocês continuarem com dúvidas, podem falar comigo no WhatsApp, pode pedir para mãe. Mãe, eu não tô entendendo. Chama a tia Isabel. Eu vou falar de novo, com certeza, com o maior prazer. Vamos lá. Outro conteúdo novo que a gente vai estudar essa semana na aula de português é o gênero textual do bilhete. O que é gênero textual? Eu coloquei aqui a definição. São tipos variados de texto. Gente, texto não é só texto que a gente encontra num livro, tá? Texto a gente pode encontrar em jornal, em receita de bolo, em receita médica, em receita, em história em quadrinho, em poema, em versos. Existem vários tipos de textos que a gente chama de gênero textual. Carta, textos de WhatsApp, textos de e-mail, tudo isso é gênero textual, tá? Mas o que a gente vai ver essa semana é o bilhete, tá? É aquele pedacinho de papel que a gente encontra quando a mãe vai sair, a gente chegou em casa e a mãe botou aquele aviso. Vou dar um exemplo. Nicolas,
A mamãe deixou 10 reais em cima da mesa para você ir à padaria com seu pai e comprar um pão para o lanche da tarde. Beijinhos, mamãe. Então, esses bilhetinhos que a gente sempre encontra, que a gente está acostumado a ver durante o dia, né? Que a mamãe ou o papai ou alguém de casa, da família coloca pra gente, é um bilhete, tá? Então eu vou pedir para vocês no número 10 montarem um bilhete bem bacana para um melhor amigo de vocês, tá? Mas para montar esse bilhete, eu botei vários passo a passos, né? Então vamos lá. Tem que ter um destinatário para quem você vai escrever esse texto, tá? Eu coloquei o Nicolas, vou escrever para o Nicolas, então eu vou colocar o nome dele lá em cima na linha do texto, vou colocar aquela vírgulazinha, né? Que a gente não aprendeu ainda, mas eu já falei para vocês dentro de sala de aula, tá? Parece o símbolozinho da Nike, né? Aquela vírgulazinha lá embaixo, do lado da palavra. Um remetente, né? Então, olha só, o destinatário é a pessoa a quem destina o bilhete. O remetente, quem escreve o bilhete? Quem escreveu o bilhete, que eu falei do Nicolas, foi a mãe dele. O corpo do texto é tudo aquilo que eu coloquei para vocês agora, que eu falei que a mãe, Nicolas, eu deixei 10 reais em cima da mesa para você comprar um pão para o lanche da tarde, para você ir na padaria com seu pai. Esse é o corpo do texto, o que você escreveu no bilhete, o que a mãe do Nicolas escreveu no bilhete para ele. Aí a despedida, todo bilhete tem beijos, até a próxima, abraços, e tem que ter a data que você escreveu o bilhete. Hoje é o dia 5, então tá lá, 5/5/2020. E eu coloquei aqui um exemplo de como montar esse bilhete para o seu melhor amigo no exercício 10, tá bom? Então, esse é o conteúdo da aula de português dessa semana. É só folha, tá? Eu não passei exercício nenhum no livro, tá bom? Eu sei que é um período difícil, a gente fica um pouco com preguiça, é tudo novo, muito novo pra gente, mas, gente, se esforcem, tá? A gente vai sair dessa, é um período difícil, mas vai passar, tá bom? E o que eu falei para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo no WhatsApp, que eu vou estar sempre pronta para ajudar vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.